Fala pessoal, hoje o assunto é povos da antiguidade nas Américas, na África e no Oriente Médio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como depois do surgimento da escrita, algumas sociedades humanas se organizaram em locais diferentes do planeta. Você vai ver que existem algumas semelhanças que é importante a gente estar atento. Um traço muito comum nessas primeiras sociedades foi a escrita pictográfica. O nome é estranho, mas é fácil de entender. Em geral, essas sociedades faziam pequenos desenhos que tinham uma relação com aquilo que estava querendo ser retratado. É diferente do nosso alfabeto, onde o A está relacionado à abertura da boca, né, as sílabas, é diferente. Um pequeno desenho que tinha uma relação com algo que se queria retratar. Vamos ver aqui juntos alguns exemplos. Primeiro, eu gostaria de destacar os sumérios, lá na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, ou seja, lá no Oriente Médio, tá? E o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa escrita ela era feita no barro e ela se tornou tão complexa que naquela área, inclusive, se desenvolveu complexos códigos legais e de costumes registrados no barro. Muito conhecido é o Código de Hammurabi, que foi feito pelos babilônios naquela região. É uma enorme pedra com uma série de regras sobre o que se podia fazer, o que não se podia fazer, todas registradas dessa forma, em pequenos desenhos. Mais tarde, no norte da África, na região da Núbia, os egípcios geraram essa escrita que a gente chama de hieroglífica, que está registrada aqui nessa bonita ilustração. Repara como existem referências à maneira de se vestir, à maneira de algumas atividades, né, alguns objetos. Dessa forma que os historiadores conseguem contar para a gente como é que viveram os egípcios em diferentes etapas da antiguidade. Vou destacar aqui com vocês também os maias, aqui já não mais no Oriente Médio nem no norte da África, mas na América. Os maias desenvolveram uma escrita particular na cerâmica. Então repara, com diferentes suportes em diferentes materiais, esses povos da antiguidade começaram a gerar formas de escrita. Por que isso é tão importante? Você já parou para pensar como é que seria a sua vida se você não tivesse essa habilidade de ler ou escrever? É bastante impactante para a gente, né? O analfabetismo é um problema ainda hoje em dia no nosso país, infelizmente, e para a gente, depois que aprende, a gente naturaliza. Mas para a humanidade, o advento da escrita, o surgimento da escrita, foi uma conquista muito importante. A escrita melhorou, por exemplo, as formas de contagem e a administração dos assuntos do governo ou da produção de alimentos. Olha como isso é importante. Isso ajudou no comércio. Então, o surgimento da escrita, ele é um marco realmente relevante para a gente que estuda história. Tanto que tudo vem antes, a gente chama de pré-história, né? E aqui a gente já está falando de povos que desenvolveram uma forma de registrar sua experiência e até mesmo sua história. A gente vai destacar aqui também alguns dos chamados povos ameríndios. Esses povos ameríndios, olha o nome, a América já vem aqui no nome, né? E essas sociedades que existiam aqui na América antes da chegada dos europeus. Então, repara, a gente está falando de antiguidade, mas aqui nem todos esses povos ameríndios vão estar juntinho naquela antiguidade europeia. Mas o nosso referencial aqui é o que existia nesse continente antes da chegada do homem europeu. Muitas vezes em história, a gente acaba vendo a história, vendo a sucessão dos acontecimentos só do ponto de vista de quem colonizou ou quem ganhou as guerras, né? Pois é, a gente tem que correr desse risco. Então aqui eu vou destacar para vocês algumas sociedades que já existiam aqui antes dos europeus e que já tinham desenvolvido uma série de técnicas e escritas interessantes. Vamos falar um pouquinho mais delas. Por exemplo, os Incas. Os Incas foram um importante império que se desenvolveu na região da Cordilheira dos Andes, que realizava comércio, que desenvolveu formas de arquitetura muito interessantes. Você já ouviu falar em Machu Picchu? Dá uma procurada depois na internet, você vai ver. Hoje é um sítio de patrimônio, é um local turístico, mas na verdade, olha a complexidade daquelas construções. Os Incas, eles sabiam produzir a agricultura em região de declive, ou seja, em morro, eles faziam uma espécie de uma escadinha, onde eles conseguiam aumentar a produção, que contribuiu para o aumento da população do Império Inca.
O Império Inca também foi bastante poderoso por conta do comércio. Tudo isso se desenvolveu muito antes da chegada do homem europeu. Outra civilização que se destacou também, anterior aos europeus, na América, foram os maias. Os maias já ficam na região da América Central ali e no sul do México, num local chamado Península do Yucatán. Os maias, tem uma história muito interessante a respeito deles, eles tinham um calendário próprio e eles têm um grande mistério, a gente não sabe como os maias desapareceram. O que a gente sabe é que eles desenvolveram uma civilização bastante complexa, que, entre outras coisas, por exemplo, teve um grande desenvolvimento matemático. Eles desenvolveram um sistema de contagem que incluía, por exemplo, o zero. O zero que a gente usa o tempo todo nas continhas que a gente faz em matemática, no nosso dia a dia, ele foi uma grande contribuição da cultura dos maias. Também existiram os astecas. Os astecas, também na região do atual México, só que mais para o norte, onde hoje fica a cidade do México, foi um importante império e que teve cidades muito populosas, que também descobriram técnicas fascinantes, por exemplo, as tinampas. As tinampas eram fazendas aquáticas. Eles conseguiam aproveitar águas dos lagos para aumentar a produção de alimentos. Olha que interessante. E às vezes a gente não leva isso em consideração quando a gente diz que os europeus descobriram a América. Para falar um pouco dos povos mais próximos do Brasil, eu destaco aqui os tupis guaranis, mas também poderíamos falar dos indígenas de língua G, certo? Que eram esses povos que ocupavam esse território que os portugueses já terminaram conquistando. Eles têm algumas características muito interessantes, né? Por exemplo, eles tinham vida comunitária, que era completamente diferente do português, né? Que era muito cuidadoso com o que era seu, com o que não era de outra pessoa. Eles tinham uma vida comunitária e eles não desenvolveram escrita, o que não quer dizer que eles não tenham história. A história dos povos indígenas brasileiros, vamos dizer assim, eles são contados pela oralidade. Isso se passa de geração em geração, através dos mitos, daquilo que aquela comunidade entende como relevante. Então agora, para a gente recapitular um pouco do que a gente falou, eu queria que vocês prestassem atenção no desenvolvimento da escrita em vários locais do mundo, né? A gente falou da Ásia, da região do Oriente Médio, com os sumérios, e comentei também dos babilônios. Falamos dos egípcios no norte da África, um importante berço da civilização humana, né? Os maias na América, e falamos também dos povos ameríndios que se desenvolveram antes da chegada do homem europeu. Veja, várias dessas civilizações, elas acabaram sucumbindo, caindo no domínio de outras. Mas isso não significa dizer que a gente não precise conhecer essa diversidade. Esse é um dos objetivos do estudo da história, fazer contar as histórias que às vezes acabam esquecidas. É isso, gente. Valeu!